Olá, eu sou Marco Aurélio Pacífice, fundador do Instituto Pacífice. Eu vou falar um pouco aqui, agora, sobre este meu livro, Você é o Segredo Coaching, e o caderno de exercícios práticos que acompanha o livro, e aproveitar para esclarecer alguns conceitos importantes. Muito bem, todos nós desejamos realizar sonhos, atingir metas, conquistar objetivos, adquirir bens, ser influentes e atrativos, etc. Só que muitos de nós se condicionou ao conformismo de que pouco é o suficiente. Se acomodou em pensar de forma escassa e limitante, e só que ainda assim cultiva o desejo e a esperança de que as coisas deverão mudar, de alguma maneira, num suposto futuro que parece nunca chegar. E este é o caso da grande maioria das pessoas. Querem e torcem para que as coisas mudem sem nem mesmo sequer se ocuparem em ampliar a visão e expandir a mentalidade. E segundo Albert Einstein, ele diz: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Como a nossa mentalidade é o que determina as nossas ações, e as nossas ações os resultados, do mesmo jeito, para termos resultados diferentes e melhores, temos que agir diferentemente. E isso só é possível se nossa mentalidade tiver sido mudada para melhor. Em outras palavras, se quisermos conquistar mais realizações, temos primeiro de ser melhores e mais capacitados. Só uma mentalidade melhorada e potencializada permite que mudanças e melhorias ocorram em nossas vidas. E é por isso que as coisas não mudam. Nós é que mudamos primeiro. Esses dizeres fazem parte da capa do livro e foram ditos por Henry David Thoreau, um poeta, escritor e filósofo transcendentalista americano do século XIX. E é por tudo isso que eu intitulei o meu primeiro livro e o curso mais fundamental que criei e que ensina sobre o conteúdo do livro, que você é o segredo. Ou seja, a chave de toda mudança para melhor está em você mesmo. Você é literalmente o que pensa a todo instante e a sua vida ou realidade reflete sua mentalidade. E qual seria então a razão da palavra coaching também fazer parte do título do livro? É simplesmente pelo fato de que se você não entende sobre o que estou falando e principalmente não é capaz de alguma maneira demonstrar tudo isso de forma prática, evidente e concreta na sua vida, isso significa que você precisa ser instruído e orientado nessas questões. Daí a palavra coaching, que significa instruir, treinar, orientar, conduzir. E a propósito, falando de coaching, já que existem muitas dúvidas e diversos mal-entendidos com relação ao que significa coaching, vou aproveitar para esclarecer de onde surgiu esta palavra. A palavra coach foi usada pela primeira vez no século XVI, na Hungria, para definir e designar um coach, que em português significa coche. Ou em outras palavras, uma carruagem ou uma carroça de 4 rodas. Uma carroça de 4 rodas, e principalmente se ela for mais luxuosa e com cabine, isso é um coach. E o condutor que conduz a carruagem passou a ser chamado de coach. Na função de coach, de condutor, ele carregava os passageiros por territórios diferentes, como ele tinha capacidade de explicar o território, mostrar a paisagem. Por volta do meados do século XVIII, estudantes de Oxford utilizaram o conceito e a palavra coach para designar tutor, um tutor particular que preparavam alunos para o exame. E esta palavra então foi aos poucos tomando novas conotações.
E a palavra coach, então, significa tutor, orientador, mentor, treinador. Esta metáfora utilizada da carruagem de luxo passou a ser utilizada, então, para esta questão de ensinar, orientar, treinar pessoas. Só que tem um detalhe, possivelmente até perigoso. A pessoa que está sendo conduzida, ela recebe o nome de coachee. E o risco nesse relacionamento entre coach e coachee é que o coachee passa a depender do coach para a orientação com relação ao que fazer, quando fazer e várias outras questões. O grande detalhe neste relacionamento entre coach e coachee é que o coachee tem que aprender a se tornar independente ao ponto de então ser capaz e capacitado de fazer suas próprias coisas, agir de forma independente. Com isso, o seu potencial interior de realização é ativado e a partir daí, a ideia de que você agora saiba como se conduzir, se instruir, se treinar, se orientar para caminhar em direções a regiões mais amplas e mais elevadas da consciência, onde o ato de pensar significa simultaneamente querer e obter, intencionar e realizar, pedir e receber. E assim, para aqueles que se atrevem a ir além da escassez vista como suficiente e buscam fazer uma diferença com o muito que a vida disponibiliza e proporciona aos audaciosos que se atrevem a exigir abundância em tudo, a esses a vida passa a ter outra dimensão de experiências fantásticas. Coisas maravilhosas começam a acontecer em suas vidas. Bem, em ambos os casos, tanto de acharmos que o pouco seja suficiente, assim como ir além disso para experimentarmos o muito, ou seja, a abundância, em ambos os casos, buscamos obter resultados para termos certo tipo de estilo de vida, o qual é moldado por nossos métodos de avaliação das coisas. Este método de avaliação identifica e define as nossas crenças. Ao aprender a reavaliar a si mesmo dentro do contexto de uma nova percepção de mais valor, o objetivo do meu livro e do caderno de exercícios práticos, bem como do curso e do seminário Você é o Segredo, suas crenças começam a mudar para melhor e a abundância começa a se evidenciar proporcionalmente até o ponto em que as novas crenças permitam. E assim, sucessivamente, vamos estendendo o alcance da nossa visão e novas possibilidades vão surgindo, na mesma rapidez com que ampliamos o alcance dos nossos pensamentos. Em todos os casos, está em jogo a nossa capacidade de saber fazer escolhas e de decidir agir, impulsionados pela convicção de que temos de que nossas crenças irão nos permitir chegar ao destino que nossos sonhos e aspirações apontam. Isso significa que, além de termos que aprender a ter clareza para verdadeiramente sabermos escolher o que queremos da vida a cada instante, e com relação a tudo, temos também de ter a certeza de que nossos modos de pensar, ou seja, a nossa mentalidade, nossa força e tenacidade mental e o grau de preparo emocional em que nos encontramos, nos levarão à conquista dos resultados que almejamos. De nada adianta termos a visão daquilo que queremos e de aonde aspiramos chegar, se não tivermos a iniciativa para produzir ação e fazer as coisas acontecerem. A visão se perde, assim como você também se perde se faltar a ação para dar forma e substância à sua visão.
o requisito imprescindível para se sentir motivada à ação é, então, simplesmente ter a convicção de que você encontrou seu senso de propósito na vida e, por isso mesmo, aprenderá a dar significado e valor adequado para tudo que você vivencia. Agir em prol do seu propósito passa a ser uma tarefa de prazer e de diversão. Não é árduo e nem trabalhoso. Na posse do seu sentido de propósito bem claro e definido, isso faz emergir, então, a consciência de um potencial latente de realização e de conquista que surge e se ativa naturalmente e de forma gradual em direção à sua força máxima. Tudo isso que estou abordando neste vídeo é apresentado inicialmente no seminário Você é o Segredo, tanto no presencial e ao vivo, quanto no online e à distância, e que é dividido em módulos. O passo seguinte, onde aprofundamos ainda mais em tudo isso e onde eu revelo muito mais conteúdos, está no curso Você é o Segredo Coaching, novamente no presencial quanto no online. E este livro, em conjunto com o caderno de exercícios práticos, fazem parte do material didático tanto do seminário quanto do curso.